porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com olhos fechados ainda, Pai Santo, a minha única oração é para que o Senhor receba a glória para si. Faça teu reino avançar nesse congresso e nos conforme à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Aquele que pode, tome o seu assento. Queridos, eu vou fazer um pedido a você. Se você pode, ninguém andando, nem conversando, só os que estão trabalhando no evento. Eu sou um pastor que perde a concentração muito fácil. Se você quer andar, passear, tem um lugar apropriado para isso. Shopping, praça, avenida, rua. Aqui não. Aqui não. Aqui é um lugar de ouvir a palavra. E vamos ouvir com inteligência. A fé não vem pelo ato de ouvir. O grego ali não dá ideia de emissão de sinal sonoro. Fala de assimilar. Se alguém pregar em árabe aqui o evangelho puro, você vai crer? Sim ou não? Ué, mas você não vai ouvir? Então não é o ato de ouvir. Assimilar. Compreender. Processar. A fé vem pelo assimilar, compreender, absorver a palavra. Então é necessário que o pregador seja inteligível, pregue com clareza e exponha o texto com fidelidade. E os ouvintes se concentrem e se esforcem para prestar atenção e processar a mensagem. Então vem a fé. Estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. E a igreja precisa se preparar para o maior evento que a humanidade irá presenciar, o seu retorno triunfal. Queridos, eu tenho viajado de norte a sul, leste a oeste, neste país, visitado igreja após igreja, conversado com pessoas, quer cristãos e não cristãos, em todas as áreas e camadas da sociedade, e me parece que está acontecendo um fenômeno muito estranho. Uma apatia tem tomado os cristãos, uma letargia, um sono, que tem marcado essa geração. É quase que incrível. Parece que os crentes estão vivendo no mundo da lua, uma ilusão, uma coisa pavorosa, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Crentes indiferentes aos acontecimentos mundiais.
Parece que estão tomados num profundo sono e vivem no mundo da fantasia, da ilusão, da profetada, da visagem, do revelamento, do curandeirismo, da vida fácil, da mística, é um absurdo. Parecem que não sabem fazer uma leitura racional das coisas, não conseguem entender as tendências que o mundo está tomando, as quais nosso Senhor e outros profetas anunciaram que marcariam o seu retorno. Crentes que não sabem nem responder a razão da sua fé, não sabem nem o que estão fazendo na igreja, e não sabem nem o que está acontecendo na sociedade contemporânea. Por conta disso, não há temor de Deus no que diz respeito à volta de Jesus. Mateus capítulo 24, é um sermão proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. Aqui é quarta-feira da semana da paixão. Na sexta ele seria traído, crucificado, no domingo ele ia ressuscitar. Essas são suas últimas palavras, junto com seus discípulos. Esse é um sermão escatológico, esse é um sermão profético, e esse é um sermão da vigilância. Escatológico, porque não diz respeito desse tempo, diz respeito do fim. Profético, porque é uma revelação que Deus deu para um tempo futuro. E o sermão da vigilância, porque foi nos dado para que nós vigiássemos. A profecia bíblica não está aqui apenas para matar a curiosidade do crente. Por que existem as profecias veterotestamentárias, neotestamentárias? Profecia é um vaticínio, é uma revelação daquilo que ainda vai acontecer, previsões futuras que o Senhor fez e registrou na Escritura. Ele registra na Escritura, compila ela no cânon da Escritura. O cânon da Bíblia fecha no século IV com Atanásio. Você tem ali os 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Elas são registradas e compiladas e concluídas no século IV da era cristã. E por que foram registradas? Para matar sua curiosidade? A minha? Para dar material para teólogo escrever? Não! Foi para nos advertir, nos alertar, nos preparar para coisas que iriam acontecer, para que a igreja não fosse pega de surpresa. É por essa razão que as profecias estão aqui. E o Mateus capítulo 24 é um sermão profético, escatológico, acerca do fim dos tempos, da consumação dos séculos, da volta de Jesus, do arrebatamento, da grande tribulação e do juízo vindouro. Essas mensagens não são comuns nos púlpitos de hoje. Afinal de contas, o que ela oferece? Não oferece nenhum bem-estar, não oferece milagres, nem prosperidade financeira, mas oferece a verdade, para você não ser pego de surpresa. Os discípulos perguntam para ele: que sinais há da sua vinda? Quando será todas essas coisas? O fim. Eu gostaria que Jesus tivesse respondido: no milênio tal, no dia tal, na hora tal, ao som de um trovão, eu voltarei, aguardem. Contudo, ele dá uma resposta complexa. Ele não responde com exatidão o dia, a data. E quem marcou data para a volta de Jesus quebrou a cara, porque ele não marcou com precisão o dia certo. Mas ele disse que voltaria, ele morreria, ressuscitaria, seria assunto aos céus depois de 40 dias, e voltaria pela segunda vez. Mas ele nos deixou sinais que evidenciariam a sua volta, sinais que ao percebermos
nós poderíamos então dizer que o tempo do fim está próximo. Ele deixou sinais para que a igreja, ao ver os sinais, ao ver estes sinais, ela pudesse se preparar, ela pudesse então perceber que Ele vem e se preparar para encontrar com Ele. Agora eu quero dizer para você, você tem percebido esses sinais? Isso tem causado temor, tremor, assombro em você. Isso tem feito você arrumar a sua vida, consertar seu casamento, autenticar a veracidade da sua conversão, a conversão da sua esposa, a conversão dos seus filhos, ou não? Você está tomado profeticamente, como ele disse que seria. A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Ah, é? Quer dizer que quando Jesus voltar, a nossa sociedade vai estar igual no dia de Noé. É isso. Como estavam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Será que você está cumprindo essa parte da profecia? Porque ela vai cumprir, eu não posso evitar. Ou você está cumprindo a parte que vigia? Jesus está dizendo que próximo à sua volta, a terra, a igreja seria marcada por uma indiferença. Enquanto as guerras estão acontecendo, chacinas, morticínio, pedofilia, depravação, as pessoas iam estar lotando shoppings, iam estar enfurnadas na internet, iam estar gastando seu tempo, seus músculos, sua beleza, seu dinheiro, sua saúde, com as trivialidades, imbecilidades, estupidez desta vida passageira. Olha para a igreja, olha para a igreja, olha para os crentes de hoje. O carro da moda, o mais caro, ele tem que ter. A roupa de marca da moda, o cabelo, o estilo, a casa, tudo que a feira da vaidade promete, tudo as tendências ímpias, as tendências mundanas. Os crentes modernos são os primeiros a adotar. Indiferença marcaria o tempo do fim. As pessoas querem viver no mundo da papagaiada. Meu irmão, se eu quiser fazer sucesso aqui e levar você para o alto, usar palavras de efeito, mexer com a sua emoção, mandar o tecladista dar um ré menor, eu faço você voar, mas vai voar na carne, vai voar no poder do demônio, vai voar na mentira. É muito fácil recitar jargões, mandar levantar a mão, mudar o tom de voz e falar palavras de efeito esperando um glória no final. Isso é papagaiada, isso é balela. Você precisa da exposição fiel da Escritura, da verdade revelada. Querido, eu não posso ficar nem além, nem aquém da Escritura. Vamos ver que sinais são esses, para saber se estamos próximos do fim. Eu quero mexer com você. Acho que você não está entendendo. A sua vida corre risco, a sociedade corre perigo. Eu estou dizendo uma palavra de confronto, de alerta. Ah, pastor, mas não tem que ter só palavra de bênção. Querida, Eclesiastes 3, há tempo de rir, e há tempo de chorar, de prantear, de enterrar, de ajuntar pedras. Não pode esse cristianismo triunfalista, só vitória, só bênção, só felicidade. Não, a Bíblia é o livro dos sofredores. A Bíblia tem não, a Bíblia tem não pode, a Bíblia tem não faz. Crente sofre, crente fica doente, a casa de crente é assaltada. Que conversa é essa? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Já estudou o contexto? Sei estar abatido, sei ter em abundância. De todas as maneiras, estou preparado, instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que está dizendo? Posso sofrer, posso passar dificuldade, posso pegar doença, posso. É isso que está dizendo. Eu posso suportar a dor, suportar o vale, suportar o deserto, suportar a enfermidade, suportar a crise, suportar o câncer, suportar. Ele não está dizendo, eu não vou passar. Isso é confissão positiva, propagada por Kenneth Hagin, falso profeta. Confissão positiva. Palavras têm poder. Confissão positiva. Determina, declara, faz acontecer. Só tem um ser no universo que determina, decreta e faz acontecer. É o grande eu sou. Isso é um atributo que só a divindade tem, meu filho. Existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis, amor, bondade, sabedoria, graça. Ele comunica. Atributos incomunicáveis, onipotência, onisciência, onipresença. Só Deus tem. Só decreta quem é onipotente. Essa nem você, nem eu tenho. Podemos ficar enganando o povo? O que é isso? Pastor, furou o pneu do meu carro. Ah, é? Foi Satanás com o garfo? Querido, furo seu, furo do Barack Obama, furo meu, furo do Papa Francisco, fura de todo mundo, meu filho. Você vive num mundo regido pela lei do pecado, meu filho. Sabe onde não vai furar o pneu nunca mais? No céu. Sabe de onde você não vai ficar doente nunca mais? No céu. O ladrão não vai roubar a tua casa nunca mais? No céu. Aí, pula um bandido na casa do crente, o crente fica doente, bate o carro, estou com o demônio, não tem fé, estou com o capeta. Que isso, irmão? Que conversa é essa, irmão? Jesus diz, não ajuntai tesouros na terra, onde o ladrão, Jesus é que falou, ele falou, vai ter ladrão rouba, escava, mas ajuntei tesouros no céu. Que sinais marcariam a volta de Jesus para saber se estamos no fim? Mais uma vez eu quero alertar você, chocar você para a realidade do fim. Vamos ver o que o texto diz. Primeiro, verso 4, o primeiro sinal. Vamos ver o 3. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal há da tua vinda e da consumação do século? Jesus respondeu, vede o primeiro sinal, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11 também, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Presta atenção. A volta de Jesus não será precedida por avivamento, mas por uma explosão do engano. Ou não foi isso que eu li? Não foi isso que eu li? Foi isso ou não foi isso? Se estão te dizendo o contrário, estão mentindo, estão contrariando a profecia bíblica. Não, e vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, falsos profetas. A era do fim será marcado por engano religioso, falsos pregadores, falso evangelho, falsa igreja, falso pastor, falsa doutrina, falsa conversão, falsa salvação. Matéria de 2014 do site Gospel Prime.
O último censo realizado em 2010 anotou 42 milhões de evangélicos no Brasil. O jornal Correio Brasiliense estima que foram abertas 14 mil igrejas evangélicas no ano de 2013. A média foi de 12 igrejas novas a cada dia no país. Desse total de 14 mil igrejas, apenas 4.400 possuíam CNPJ. Foram 9.600 igrejas abertas irregularmente em 2013. Existe hoje no Brasil, em 2014, 4.500 cantores e bandas evangélicas em atuação, 600 rádios evangélicas registradas no país, fora as inúmeras piratas, 157 gravadoras produzindo material evangélico, 150 editoras evangélicas, 3.000 novos títulos de livros cristãos lançados todos os anos. A igreja evangélica arrecadou em 2014 a quantia aproximada de 60 milhões de reais por dia. O total de 21 bilhões por ano. É o que a igreja evangélica movimenta. Reportagem da revista Isto É. Segundo os dados do censo do IBGE, surgiu uma nova categoria de evangélicos, os evangélicos não praticantes, os desigrejados. Eles são mais de 4 milhões de pessoas. A projeção é que em 2020, os evangélicos sejam mais da metade da população do Brasil, segundo dados do CEPAL. Você viu? O povo evangélico não é fraco não, você viu a força, a potência. Agora, o quanto disso aqui é bíblico? Quanto disso aqui é bíblico? O que você está vendo florescer aí, não é a igreja de Cristo. O que você está vendo crescer aí, não é o evangelho do Salvador. A volta de Jesus seria marcada por engano religioso. Agora deixa eu te perguntar, essa profecia está se cumprindo hoje, sim ou não? Sim. Engano religioso marcaria. E vocês têm que ser crentes com discernimento. Não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Sabe o que aconteceu com a igreja brasileira? Ela bebeu de 40 anos de uma teologia superficial, fraquinha, e ela acredita em tudo, engole tudo que vem na TV, tudo que se vende CD, tudo quanto é livro, sem examinar. João, escrevendo aos seus discípulos, disse: amados, não creais em todo espírito, antes provai-os, testai-os para saber se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo afora. Falou que está adivinhando um RG ali, todo mundo corre. Falou que está vomitando caroço de lá, todo mundo corre. O crente brasileiro é tão inocente. Falou que tem milagre, que tem unção, que profetiza, que adivinha, que roda paletó. Não sejais como meninos, tenham discernimento. Lembra de Paulo e Silas? Os crentes de Bereia examinaram nas escrituras para saber se essas coisas eram assim. Sabe quem que eles examinavam? Não era o Navarro não, não era o Paulo Júnior, não era o Hernandes não, o apóstolo Paulo, o maior escritor do maior livro. Os bereanos só aqui, vamos ver se esse camarada está falando é bíblico. Só aqui, ó. Teste, examine, provai os espíritos, parem de ser crianças. Você quer milagre? Então vamos lá. Vi uma besta que subiu da terra, e ela tinha pele de cordeiro, mas falava como dragão, de maneira que até fogo do céu fazia descer. Você não conhece o profeta pelos milagres. Veja só, ele tinha pele de cordeiro, era pastor, pregador, missionário, e fazia fogo descer do céu, mas quando falava como dragão. Você não vê, você não sabe que um homem é homem de Deus pelos milagres, mas pela doutrina.
É a doutrina que prega, é a palavra que ensina, é a teologia que tem. Pode fazer chover milagre todo dia. Eu quero saber se o que prega é a sã doutrina. Segundo sinal, e certamente, verso 6, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Escute aqui, dados para hoje, dos 162 países estudados pelo Institute for Economic and Peace, apenas 11 não estão envolvidos em algum tipo de guerra. Dos 162 países registrados no globo terrestre, apenas 11 não estão envolvidos em algum tipo de guerra. Palavra do Senhor: Jesus está voltando. Que mais? Verso 6. Ouvirei falar de guerras e rumor de guerras. Veja, não vos tenho, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, levantará-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fome. Jesus disse que o cenário social, político, econômico do mundo ser marcado por fome. A Organização das Nações Unidas declarou que 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. Quase 1 bilhão de pessoas, 1/7 do mundo passa fome hoje, em pleno século 21, com toda a tecnologia. O verso 7 ainda diz: fomes e terremotos. Em todo o século XIX ocorreram 41 grandes terremotos, que mataram 350 mil pessoas. Só no século XX, até 97, já havia ocorrido 96 grandes terremotos, que provocaram a morte de mais de 2.150.000 pessoas. Você vai dizer para mim assim: pastor, esses sinais ocorrem desde que Jesus saiu. Desde o primeiro século esperava a volta de Jesus. Já viu terremoto, furacão, isso sempre houve. Como é que eu sei que esses sinais apontam para o fim? Querido, à medida que o fim fosse chegando, os sinais que já ocorreram todos os tempos iriam se intensificar mais. Quando eu era garoto, tinha um grande terremoto a cada 10 anos. Hoje tem um grande terremoto todos os meses. Eles estão se intensificando, tanto em profundidade como em extensão. Terremotos mais profundos, mais devastadores, pestes, fomes. Lucas diz que a volta seja marcada por mortandade, pestilência, peste, que é uma tradução para a palavra epidemia. Nós temos 2 flagelos, o câncer e a AIDS, que matou mais gente que a Segunda Guerra Mundial inteira. Mas surgiram novas epidemias: gripe suína, gripe aviária, ebola, zika vírus. A volta de Jesus será marcada por epidemias, doenças geneticamente produzidas, incontroláveis, viriam e afetariam a população mundial e deixariam esse mundo de pernas para o ar. O que mais diz aqui? Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Primeiro, olha que coisa forte, gente. A volta de Jesus seria marcado por um multiplicar da... Ninguém prega isso, pastor. Não é multiplicar de riqueza, não, caramba. Não é multiplicar de riso. Meu Deus, é multiplicar de iniquidade. Olha só, escuta isso aqui. A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Primeiro, a volta será semelhante ao dia de Noé. Indiferença. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai levar para o inferno. Segundo, semelhante ao dia de Ló. Ló. O que tinha em Ló? Ló morava onde? Sodoma. O que praticava em Sodoma? Sodomia. Uma explosão de homossexualismo, lesbianismo, marcaria a volta de Jesus. Uma perversão sexual tomaria todas as camadas da sociedade. Você está vendo a promoção da ideologia de gênero? Ideologia de gênero, marxismo cultural, pedofilia, aborto, multiplicada iniquidade. Escute isso. Segundo estimativas da ONU, no ano de 2015, um total de 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente em todo o mundo. Só no Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Desde que eu comecei a pregar, já umas 300 foram abusadas. No Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de abuso sexual. A Organização Mundial do Trabalho, OIT, mostra que 1.800.000 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente no mundo a cada ano. No Brasil, a cifra mostra que 100 mil meninos e meninas são vítimas de exploração sexual. A Organização Mundial de Saúde também revela que na América Latina, uma em cada 4 grávidas decide abortar. No mundo! Não dá para ler isso aqui com diferença. Você é um canalha no mundo. 56 milhões de crianças são assassinadas no ventre das suas mães. 56 milhões de fetos são dilacerados. E esses malditos vão dar conta de cada uma dessas crianças. O multiplicar da iniquidade. Você sabe o que é 56 milhões de vidas? Porque a ciência prova que a vida começa no ato da gestação. O espermatozoide se uniu com o óvulo, ali já tem uma vida independente. O amor de muitos se esfriaria. Sabe o que é isso? A volta de Jesus será precedida por avivamento. O amor se esfriar. Vamos fazer um link com 2 Tessalonicenses. Não será assim. Antes que, não será o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que venha a apostasia. O que é apostasia? É desvio da verdade, é abandono da verdade. Pastor, então no Brasil não tem apostasia, porque tem igreja em tudo quanto é esquina. O fato de ter igreja em tudo quanto é esquina é a cumprimento cabal desta palavra. Apostasia não é desvio, não é sair da igreja e ficar no mundo. Apostasia é, e tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores, pastores, apóstolos, igrejas, conforme as suas concupiscências. Quando você liga a TV e vê um camarada daquele, um bruxo daquele, com a igreja lotada, fazendo bruxaria, apostasia. Apostasia não é virar ateu. Apostasia não é sair da igreja. Apostasia é adorar outro Deus. É deixar Yahweh, Jeová,
Yahvé, para adorar Mamon, Dagon, Baal. Vai fora. Isso é coisa vazia. Esfriamento, irmão. Agora sabe o que mais assusta, professor Nelson? O senhor não vai acreditar. Acompanhe comigo o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Apocalipse 13. Verso 1 diz assim. Vamos ler com calma. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Presta atenção no 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse até ele. Presta atenção, concentração. Os sinais que eu acabei de mencionar aqui, alguém aqui já viu pelo menos um desses sinais? Diz amém. Amém. Furacões, terremotos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, apostasia, multiplicar de iniquidade, esfriamento do amor. Aumentou em escala, em intensidade, sim ou não? Sim. Jesus disse isso para você. Você está se perguntando: mestre, que sinais? Quando sucederão essas coisas? Quando será o fim? Então Jesus disse: olha, eu não vou dar data exata, mas vou deixar sinais esparramados no cosmos, no universo. A terra funcionaria como um embaixador e anunciaria o retorno do seu Criador. A terra, os corpos celestes, mares, estrelas, os luzeiros, oceanos, a terra, os animais, a sociedade, a economia, política, geologia, sistema religioso, todos eles conspirarão a favor da volta. Então Jesus disse assim: olhai a figueira, quando os ramos se tornam tenros, sabei que está próximo o verão. Em verdade, verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso cumpra. Olhai para a figueira, quando os dias estão tenros, e sabei que estou às portas. Olha como é que Jesus entra aí. Gente, olha que Jesus está dizendo assim, ó. Pegou a cabeça de Pedro, Tiago, essas cabeçudas. Vem cá, está vendo a figueira? Estou. Quando a figueira floresce, o que ela mostra? Olha, Jesus, aqui na Palestina, quando uma figueira floresce, é sinal que o verão está chegando. Então a mudança da figueira apresenta uma estação. Isso, quando a figueira floresce, ela está anunciando que vem uma estação, o verão. Jesus está dizendo: então, quando vocês virem estes sinais, sabei que eles estão anunciando uma nova estação, uma nova era, um novo tempo. Que tempo? O tempo do fim. Assim como a figueira, quando dá flores, anuncia a entrada do verão, assim, guerras, rumores de guerras, pestilências, heresias, anuncia
nova estação vindo aí. Não é nem primavera, nem verão, nem outono, nem inverno. É o escatom, é o fim, a consumação. Tchau, BMW. Tchau, Botox. Tchau, sapatinho Scarpa, feio para dedéu. Tchau, lipoaspiração. Tchau, amante adúltero. Tchau, garrafa de álcool. Tchau, nome sujo. Mas falta isso aqui, ó. A alma, falta aqui, ó. A cereja do bolo. Mas falta um sinal. Sem esse, Jesus não volta. Sem esse, Jesus não pode voltar. Peraí, qual? Segundo Tessalonicenses 2,3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha. Tá, a carta foi escrita porque estavam com dúvida se Jesus tinha voltado ou não. Os Tessalonicenses estavam chorando porque perderam entes queridos, estavam na dúvida, será que Jesus já voltou e eles não virão, nós não veremos? Paulo escreve, calma, nessa matéria ninguém vos engane, que não será assim. O que? Cristo não voltará antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Sabe quem é esse? O anticristo. Existe um evento que necessita ocorrer para que Jesus volte. A manifestação de um governo corrupto, totalitário, regido por um governante único, chamado de a besta, o anticristo. E é isso que narra o capítulo 3 de Apocalipse. Vamos passar por rapidamente, que eu não vou ter tempo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Vejam só, João está na ilha de Patmos, no ano 90 da era cristã, está preso lá, 32 quilômetros da cidade de Éfeso. Estavam presos na ilha refugiados políticos, inimigos do Estado, Roma, e cristãos. Entre eles um peixe grande, o único apóstolo vivo, João. Deus escolhe aquele lugar em grilhões para dar uma das maiores revelações da Bíblia, o Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelações, descortinar do véu, desvendar. João está tendo visões, e agora ele vê o mar. Ele está vendo uma besta. A palavra besta aqui em grego, therion, quer dizer monstro, fera. E ele está vendo ele subir do mar, está vendo o mar e sobe do mar. Note que ele só está vendo a cabeça. Ele viu a cabeça, 7 cabeças e 10 chifres. O que é isso que João está vendo? Cabeças aqui, mar fala de nações, 7 cabeças fala de reinos, chifres fala de poder, a potencialização dos governos que vem das nações. Agora ele vai ver o corpo do animal, olha lá. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e vê no dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Primeiro ele vê sua cabeça saindo do mar, 7 cabeças, 10 chifres, saindo do mar. Mar, as nações, cabeças, as confederações, chifres, a Bíblia fala poder, a potencialização dos reinos em um único animal. Agora ele está saindo do mar, ele vê o resto. Ele vê o corpo como de leopardo, ele vê os pés como de urso e boca de leão. E é isso que João está vendo. A chave interpretativa para o Apocalipse, que Apocalipse não é literal, é alegórico, quando fala o cordeiro que saiu com uma espada da boca. Era o filho de ovelha, tinha uma espadinha da boca, não. O cordeiro Cristo, a espada afiada à palavra. Aqui é a mesma coisa. A chave interpretativa, Daniel capítulo 7. Daniel tem a mesma visão.
Só que ele vê 4 animais. Daniel está tendo uma visão e vê um animal, ele vê como um urso, o outro animal, um leão, o outro um leopardo, e o quarto animal, mais feroz e terrível que os outros, tinha dentes de ferro. 4 animais. Que animais são esses? Daniel estava vendo reinos que sucederiam à Babilônia, na qual ele estava cativo, e teve as visões. É isso que ele está vendo. O primeiro animal é o Império Babilônico. O segundo animal, o Império Medo-Persa. O terceiro animal, o Greco-Macedônio. E o quarto animal, que tinha dentes de ferro, mais terrível, era o Império Romano. Daniel está vendo 4 impérios. Ele tem a figura de animais, leopardo, urso, leão e dente de ferro, para mostrar o poder de morticínio, de domínio desses reinos. A Babilônia foi um reino inescrupuloso, o Medo-Persa, o Greco-Macedônio de Alexandre o Grande, até que chega o mais terrível, que durou mais tempo, o mais poderoso que a terra conheceu, o Império Romano, que massacrava todos os seus oponentes. A figura de animais é para mostrar poder de morte, poder sanguinário, poder destruidor, domínio, velocidade que cada reino possuía. Escute. Agora nota, o animal que Daniel está vendo, a besta, já viu um monte de chifres, só a cabeça assusta. 10 chifres, 7 cabeças. E ele vê a imagem dos 4 de Daniel em um só. O mesmo animal tinha pé de urso, boca de leão e corpo de leopardo. O que Daniel está vendo é que surge do mar um império mais poderoso que a terra já viu. O império mais sanguinário, mais corrupto, mais totalitário, que fará Nero, o Império Romano, Adolf Hitler e o terceiro Reich nazista, bebês. O que ele está vendo aqui é um império, é um sistema. A besta que João vê do mar, é um sistema político e militar. São nações que se potencializarão em um governo mundial, político e militar, que se levantará na última era. Essa é a besta. O que é isso? É a repetição do Império Romano. Lembra do Império Romano? Você quer saber sobre o Anticristo? Volta no 1º século, estude o Império Romano. A besta da época de João era o Império Romano. Agora, João apresentou o sistema. Agora ele vai apresentar a cabeça do sistema. Vamos ver. Verso 3. Então, vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Presta atenção. Essa besta tem 10 chifres e 7 cabeças. É um império. E uma das suas cabeças foi ferida com morte. Essa cabeça é o chifre pequeno de Daniel. Esta cabeça é o anticristo. João apresenta o sistema e agora apresenta o cabeça do sistema. Um homem, um ser maligno, perverso, dominará o último governo mundial. O anticristo, a besta, subirá no poder sobre um governo mundial totalitário que dominará a terra. Mas por que fala que a ferida mortal foi curada? O anticristo, como influenciado pelo diabo, o diabo passou o tempo todo na história tentando imitar a Deus, imitar a Cristo. O anticristo vai simular uma morte e uma ressurreição semelhante de Cristo. A ferida será ferido de golpe mortal, mas a ferida será curada e toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Esse governo, para mostrar o seu poder, para que ele
influencia as massas, para que não haja nenhuma dúvida da sua soberania e divindade. Ele vai provocar, simular uma morte e uma pseudo-ressurreição. A terra se maravilhará, seguindo a besta. Olha só, verso 4: e adorarão o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Escute, dragão e besta não é a mesma coisa. Besta é o sistema, ok? Besta é o sistema. O anticristo, cabeça do sistema. O dragão é o que está por trás dos dois, a besta e do sistema. O dragão é Satanás. E a Bíblia diz que, olha isso aqui, gente, isso não é apavorante, que o diabo, Satanás, Lúcifer, através do sistema e do anticristo, receberá adoração, conseguirá o que ele tanto quis, será aclamado, adorado, louvado. Veja no 24: e adoraram o dragão. Dragão não é a besta, nem o anticristo. Olha lá, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: oh, quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? De arrepio, gente. Isso aqui está prestes a acontecer. Agora vamos lá. Aí, agora olha só ela mostrando a cauda dela, verso 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e o tabernáculo, a saber os que habitam os céus. 42 meses é quantos em anos? 3 anos e meio. Eu vou apresentar minha visão escatológica, mas ela não vai ter importância no que eu vou dizer. A maioria da igreja brasileira é pré-tribulacionista dispensacionalista. Deixados para trás Tim LaHaye, John Darby, Scofield, Margaret McDowell. Eu creio na visão amilenista. Nós estamos na última semana de Daniel, na última, a 70ª, mas nós estamos na primeira metade, da semana. Falta a última. Qual é essa última? A última é a do dragão. A primeira é do Evangelho, é do reino de Cristo. Começou na ascensão dele aos céus, quando ele senta no trono de Davi, no céu. Ele já está reinando, ele não vai reinar. Então a igreja nasce, Paulo das missões, Pedro, aí vai João Crisóstomo, Tomás de Aquino, Tertuliano, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino, Zwinglio, os puritanos, Valdez, os Moravos, Spurgeon, Edwards, Lloyd Jones, até os dias de hoje. A igreja vem e vem para vencer. Essa primeira semana é o cavalo branco, primeira metade da última semana. Agora é a última metade. Quem pega ela? O anticristo. Foi dada a ele, está dizendo que Deus deu. Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, metade de 7ª semana. Esse período é chamado a grande tribulação. A grande tribulação, que é a metade da última semana. Agora é onde eu quero chegar, ok? Primeira metade, o reino. O reino. Por que Jesus falou assim, ó? Todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos de todas as nações. Até aquele dia a igreja não poderia fazer discípulos de todas as nações. Jesus, tem compaixão de mim, uma mulher, a minha filha está enferma. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel, que a mulher Serofenícia. O tempo dele não tinha chegado para os gentios. Agora que ele morre na cruz, ele derrota Satanás. Satanás não caiu em Gênesis 1. Satanás caiu com a subida de Jesus. Apocalipse 12 diz assim, ó: vi uma mulher cheia de coroa de estrelas
e viu um dragão. A mulher estava grávida para dar luz, e o dragão estava ali. Olha a figura de João: uma mulher bonita com 12 coroas, grávida, e o dragão na frente dela, esperando ela dar luz para tragar o menino. Essa mulher é a igreja do Antigo Testamento, a nação de Israel. A criança que nasceu, Messias. O dragão é o diabo, que durante o Antigo Testamento, desde a morte de Abel, fez de tudo para não cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Tu lhe ferirá o calcanhar, este ferirá a cabeça. O diabo sabia da profecia. E desde Abel começa a perseguir Israel para impedir o Messias de nascer. E o ápice chega Herodes. Quando José e Maria estão lá, o menino nasce, manda um decreto: mata todo mundo os 2 anos. Aí eles fogem para o Egito. O diabo não consegue. E a Bíblia diz que o menino foi arrebatado para os céus. O que é isso? Morreu, foi crucificado, ressuscitou e subiu ao céu. Aí o Apocalipse 12 faz assim, ó: ai de ti, ó terra, pois o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera. Quando Jesus sobe, ele despoja o diabo, ele derrota e diz: você não pode mais acusar, você não pode mais condenar, porque eu paguei pelos pecados. Fora! Então, o diabo é lançado na terra, porque olha só, até a morte de Jesus ele ia até lá. O reverendo Hernandes pregou, ele ia até o céu, andava lá, falava com Deus, porque ele tinha direito legal de acusar os irmãos, exigir a condenação, porque não havia sacrifício ainda sendo feito. Quando Jesus faz o sacrifício, oferece a si mesmo, e diz assim, bem bonito, em grego, o inglês da época: agora tem a segunda metade, que nem tudo é flores. Quando o pastor Paulo está pregando, foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses, a grande tribulação, e por causa disso ele vai massacrar, perseguir. É a repetição do Império Romano, quando Nero, o anticristo, e Roma, o Império Romano, a besta. O que ele fazia? Triplos impostos para os crentes, despossar dos seus cargos públicos, desemprego, fome, prisão, tortura e martírios. Nero jogava eles no Coliseu, botava eles em cruzes cheias de piche e queimava eles para acender os jardins dele à noite, queimados vivos. Nero, o anticristo, o Império Romano, a besta. Será uma repetição, onde a igreja será perseguida. Aí você diz para mim: calma, mas eu não acredito assim, pastor. A igreja de Cristo vai passar gloriosa, antes da tribulação vai ser arrebatada. Não tem problema você crescer. Escuta isso aqui, ó. A Bíblia diz assim: de sorte que o mistério da iniquidade já opera. Se você não crê que o anticristo vai vir agora, se você não crê que vai passar por tribulação, eu tenho uma notícia para você: o anticristo já está na terra, ele só ainda não encarnou na figura do líder, mas o espírito dele já opera. Paulo diz: que como? Pedofilia, ideologia de gênero, marxismo cultural, ateísmo, esses já são o espírito dele operando. Então, o que o senhor quer dizer? Para encerrar, por favor, não vá embora ainda, espere. Agora que é a parte mais forte. Por que eu preguei isso? Nós estamos marcados com essas profecias. Não adianta orar para não cumprir. Quem que é tolo de orar para não cumprir a profecia? Você querendo ou não, acreditando ou não, vai acontecer. Guerra, rumor de guerra, fome, peste, corrupção. E o anticristo é profético.
Eu não posso evitar que a besta suja. Eu não posso ficar a mão na cabeça, fica aí no mar, ela vai surgir. Não posso segurar as placas tectônicas, não tem terremoto. Não posso. Se eu orar para isso é uma oração ridícula. O que eu tenho que fazer? Escute que essa é a parte mais importante. A 2 horas de Feira de Santana tem uma onda de 200 metros de altura. A guarda costeira informa a prefeitura. Tem uma onda a 2 horas daqui, 200 metros. E ela vai varrer Feira de Santana do mapa. O que acontece? Não tem como impedir a onda de vir. Ela é grande demais, não tem tecnologia para segurar. E não tem como evacuar a cidade. Não tem como esvaziar a cidade. O que o prefeito faz? Manda toda a polícia militar, o exército, treina a população, dá bote inflável, colete salva-vida, evacua famílias para os montes, prédios altos, sótãos, treina toda a cidade e deixa o tsunami vir. E a cidade vai estar preparada para enfrentar, atravessar o tsunami viva. A onda são as profecias, a perseguição, a tortura, o anticristo. A Feira de Santana é a igreja, são nossas famílias. Não tem como impedir a onda, a profecia. Não tem como fugir da terra. O bombeiro são os pais, chefes de família, pastores, que vão treinar seus filhos, treinar suas esposas, treinar suas congregações para suportar todo esse lixo ideológico, toda essa ideologia de gênero, marxismo cultural, ateísmo, heresias, ecumenismo. Então deixe que a onda venha. Nós vamos estar de pé. Vamos ficar todos de pé. Olhe para cá, para eu encerrar. Escute, muita atenção. Querido, escute, a onda vai vir. Você não pode impedir. Como é que estão teus filhos? Quando vier a marca da besta igual a suástica, eles farão Heil Hitler. São ímpios, mundanos, demônios. Vão chegar na sua casa agora mesmo. Mãe, a menina, mãe, olha aqui a minha namorada. O menino, pai, olha meu namorado. São crentes verdadeiros. O que eles veem na internet? O que eles creem? Sua mulher é convertida de verdade, ela está preparada para ver o governo do anticristo. Olha isso aqui. Na época de Roma, os soldados romanos chegaram com a espada na cabeça de cada um. Eles tinham que confessar em grego: César Istinquirius. César é o Senhor. Ok. Vinha com a espada: César Istinquirius. Quando chegava no cristão: Jesus Istinquirius. Cortava a cabeça. Seu filho está preparado para isso? Bullying na escola, professores, pressões, zombaria, perca de emprego, ficha reprovada por causa da sua fé. E você vai dizer, passando fome, tortura, dificuldade: Jesus Istinquirius! Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Fica bem forte, Jesus é o Senhor! Mais forte! Mais uma vez! Dá um aplauso bem forte para ele! Irmão, independente da sua visão escatológica, prepare para esse tempo que está vindo aí. Verta seu sangue, mas não negue o seu Senhor. Porque nós, degolados,
ou ressuscitados, encontraremos nas alturas. Glória a Deus.